Olá, olá, tudo bom com você? Cheguei para a nossa aula de hoje. Para você que não me conhece, já vou logo me apresentando. Eu sou a Marina Veiga e eu me intitulo Especialista em Maternidade Solo Ressignificada. Você pode estar se perguntando nesse momento o que seria isso. Bom, eu, por experiência própria, sou uma materna solo de duas. E ao longo dessa minha vida, dessa minha jornada de maternidade solo, eu não me conformei que esse formato familiar traria enormes prejuízos às minhas filhas. Então eu resolvi estudar muito para trazer qualidade de vida para elas e equilíbrio emocional dentro do formato familiar. Porque eu não acreditava que eu precisaria formar uma família em um formato tradicional para que minhas filhas fossem felizes e emocionalmente saudáveis. Então, com isso, eu fui estudar, fiz pedagogia na Universidade Federal de Viçosa, faço psicopedagogia e estudo vários temas relacionados à neurociência, educação positiva, a psicologia aplicada à educação. E aí vem trazendo a psicologia positiva, inteligência emocional, dentre vários temas que você possa encontrar por aí, eu estudo. E decidi então que não era justo eu ficar só com esse conteúdo para mim e fazer valer só na minha casa. E desde então eu trago para todas as outras famílias, outros formatos familiares, diferenciados do tradicional, assim como o meu, e também para o tradicional. Todo o meu conhecimento sobre o mundo pós-moderno e todas as os nossos estudos científicos para fazer valer uma sociedade melhor e mais saudável e mais colaborativa. E agora eu vou trazer para você a nossa aula de hoje, que eu disponibilizo nas nossas plataformas. Já convido você, desde já, a acompanhar o meu conteúdo lá no Instagram, marinaveiga.emp. Já te peço desculpa pelo microfone, pela imagem que talvez não esteja na qualidade que você realmente mereça, mas eu acredito que a gente tem que trazer o conteúdo para ontem. Então, eu vou melhorar todo o nosso material aqui de acordo com as nossas disponibilidades, mas eu não vou deixar de conversar com vocês. Eu não vou deixar de trazer tudo que eu sei e tudo que eu venho aprendendo para outras pessoas, porque eu acredito muito que se você não tem uma disponibilidade real agora de ir até uma universidade como eu, de fazer um curso de faculdade, um curso superior, eu acredito muito que quem está lá pode trazer tudo o que aprendeu de válido e transformador para nós todos aqui. Então eu faço parte dessa história, eu faço parte desse movimento que acredita que a educação é libertadora. Mas, já te digo, tudo é muito desafiador para mim. Mexer na internet, falar com vocês nesse instante, gravar as nossas aulas, disponibilizar o conteúdo de um jeito que eu ainda estou aprendendo sempre, mas estou aqui. Vamos lá para o início da nossa aula de hoje, aprender juntas, né? Sobre tudo o que a gente precisa de fato aprender para trazer qualidade mesmo de vida para a nossa família, com respeito, com autonomia, com equilíbrio. Estamos trabalhando agora o conteúdo voltado da disciplina positiva, são livros da Jenny Nelson, então nós estamos estudando esses conteúdos, tá? Essa literatura, esse movimento, né, que vem da ciência, tudo embasado. Tá? Não temos nada aleatório aqui nas nossas aulas. Peço a contribuição de vocês, o respeito e a colaboração de todos para que essa aula possa fluir.
vai ficar gravada, você vai poder disponibilizar para outras pessoas, mas nós teremos ainda conteúdos que não vão ficar aqui na plataforma. Então eu te convido a seguir todas as nossas redes para você acompanhar tudo em primeira mão, tá bom? Porque nós temos aulas ao vivo às terças-feiras lá no Instagram. Então bora lá fazer a nossa aula? Vamos lá. Hoje a aula é sobre como saber quando os nossos filhos estão na adolescência. E essa aula, como eu falei com vocês, é sobre o livro de disciplina positiva para adolescentes. Para você que é mamãe de adolescente, que vive a maternidade solo ou que vive em uma família. Famílias monoparentais, famílias pluriparentais. O termo ainda é novo, é diversificado, então tem desses dois jeitos para famílias tradicionais e para famílias que sejam homoafetivas. Todo esse tipo de família, esse modelo familiar, essa construção familiar que está vigente no século XXI, a educação parental, esse conteúdo da disciplina positiva para adolescentes serve para você. Se você é educador e trabalha com adolescentes, bom, esse conteúdo é para você. Eu estou aqui para ajudar as famílias do século XXI que querem educar os seus filhos em uma educação transformadora, uma educação com empatia, com respeito, com autonomia, com colaboração, com valores que correspondem ao nosso mundo atual, ao que desejamos para o nosso mundo atual. Eu ajudo você, família, ajudo você, educador, escola, a trabalhar dessa forma, desenvolvendo essas habilidades com os seus filhos, tá bom? Com todo esse conhecimento que a gente vem trazendo. E hoje nós vamos falar sobre a adolescência, o nosso início do nosso estudo do nosso livro de disciplina positiva. Então, como saber quando os nossos filhos, os nossos alunos, eles estão na adolescência, que é o ponto de partida para a gente poder entender essa fase e saber como que lida, o que nós fazemos de importante para trazer as habilidades sociais e de vida, contribuir com esse desenvolvimento nos nossos jovens. Bom, essa sou eu, tá? Com as minhas filhas. A minha filha mais velha, ela já vai fazer 19 anos. Ela já está saindo da fase da adolescência, que de acordo com os dados, inicia-se por volta de 12 anos e vai até os 18, 19 anos. Porém, isso é muito relativo e muito subjetivo. E as nossas crianças nos convidam a observar e refletir sobre o momento que elas vão iniciar a adolescência. A minha filha aqui, mais velha, ela começou a dar esses sinais da transformação aos 11 anos de idade. E é a minha filha mais nova, que nessa foto ela tá bem mais novinha, agora ela vai completar 10 anos, ela já está dando esses sinais. Então você percebe que há um ano de diferença entre as duas nessa apresentação dos sinais, que eu vou mostrar para vocês depois. Nós vamos falar sobre isso no decorrer da nossa aula, e não corresponde ao registro oficial, que seria de 12 anos. Então isso é muito relativo, ok? Vamos lá. Antes, nós precisamos entender alguns pontos importantes. Convido vocês a refletir comigo sobre esses pontos importantes. Começando a partir de educar é um mundo digital e desafiador. Para você que é uma mãe que nasceu antes do século XXI, como eu, acredito que ainda não tenha mães a partir do século XXI, e se tiver, sejam todas bem-vindas, mães jovens, bem jovenzinhas, não é?
E pode existir, claro. Existem mães de várias idades. Na adolescência, muitas jovens já se tornam mães. Então, para você que é mãe, como eu, que veio lá do século XX, né? Lá do século XX. Bom, você deve estar se questionando o quanto você sabe para poder educar os seus filhos. Você deve estar observando que você tem inúmeras dificuldades e que parece que você não nasceu sabendo, e que esse mundo da internet é muito complicado, porque é você tentando mostrar alguns conhecimentos para os seus filhos e a internet a todo vapor, levando informação em um toque dos dedos. Então, assim, é uma questão muito complicada e é desafiador a gente acompanhar esse ritmo, porque nascemos antes da internet. E isso já é um ponto principal para termos essa dificuldade. O mundo mudou muito rápido, nós fizemos parte de um movimento de transformação, uma transição, né, na educação, nos conhecimentos, na tecnologia, e a gente não consegue acompanhar como gostaríamos. Então, quando a gente está aqui na internet, eu tentando dar aula para vocês, esse método novo, que é totalmente diferente daquilo que eu aprendi que seria dar aula, eu tenho os meus desafios. E para eu poder educar, mediar a educação para as minhas filhas e para outros jovens, eu tenho inúmeros desafios, porque eles conhecem muito mais da internet do que eu. E às vezes eu me sinto tão obsoleta e frustrada com isso. Então eu acredito que você também deva passar em momentos parecidos com os meus, de pensar assim, esse mundo digital é muito perigoso, além de desafiador. Mas por que eu considero que é muito perigoso ou desafiador? Porque eu não conheço. Tudo que eu não domino, tudo que eu não conheço, eu envolvo dentro de mim, é estimulado dentro de mim o medo ou a raiva, né? Eu acabo lidando com essa situação a maior parte das vezes com medo. E o medo, eu posso lutar ou fugir de uma determinada circunstância. Esse lutar ou fugir são reações instintivas que nós temos, né? Reações de defesas, quando notamos algo que seja ameaçador. E a internet, como não conhecemos, acaba estimulando isso dentro da gente, dentro da nossa mente, algo como ameaçador. Mas o bom é que nós podemos estar aqui e aprender com tudo isso. Peço perdão aqui, gente, porque eu tenho rinite. Então já viu, né? Eu vou ficar fungando, eu vou mexer no nariz e por aí vai. Mas dá certinho pra gente apresentar aqui a nossa aula, tá? Podem deixar mensagens, perguntas. Bebam água enquanto estão assistindo a nossa aula. E peguem um caderninho e anotem tudo. Outro ponto importante para vocês compreenderem é que nós, pais, de um modo geral, nós adultos, fomos preparados na nossa própria infância e adolescência para competir e não para colaborar no trabalho educacional. Mesmo que você não concorde com isso, isso é real. Isso é o que existe pra gente. Hoje nós estamos desenvolvendo uma educação colaborativa, que contribui mais para que a gente trabalhe com respeito mútuo e encontrar resolução de problemas em conjunto, colaboração uns com os outros, para de fato vivermos em sociedade. Muitas vezes nós temos essa dificuldade em vivermos em conjunto por causa do sistema competitivo que criamos nos séculos anteriores. Foi errado? Não. A curto prazo foi ótimo. Em determinados momentos, o sistema competitivo é válido.
Porém, é necessário incluir nas nossas habilidades a colaboração, o sistema colaborativo, porque quando temos somente o competitivo, é o que acontece, é isso, somos preparados para competir com os nossos filhos instintivamente e não percebemos. Na criação, na educação dos jovens, nós sempre temos que prevalecer como donos da opinião, como certos de tudo. Nós mandamos e eles obedecem, porque nós sabemos mais. E isso é o fundo, a raiz, a crença maior é uma competição. Porque eu preciso saber mais, eu tenho que estar no pódio, em primeiro lugar. E os que sabem menos, vêm depois, não é? Vem em segundo lugar, vem em terceiro, vem em quarto, e por aí podem ser os nossos filhos também, os nossos alunos. E isso acontece o tempo todo sem que a gente perceba isso. Na grande maioria das vezes, internamente, nós esperamos que os nossos filhos reproduzam esse modelo. Acreditamos que isso é o certo e que deva prevalecer como certo. Internamente, nós entendemos que isso é um sistema competitivo e que isso fortalece. E desejamos que os nossos filhos também entendam isso internamente, não é racionalmente. São mensagens automáticas que foram construídas a partir de tudo que vimos do que é ser adulto na nossa infância. E o mundo atual, ele não necessita tanto mais dessa competição. Ao contrário, necessitamos do desenvolvimento de habilidades, mas de colaboração. Falamos muito em empatia, mas ainda não sabemos como desenvolver empatia, porque nós não nascemos com ela. Isso é desenvolvido. Então, o mundo atual, ele necessita cada vez mais de colaboração, empatia, criatividade e autonomia. Isso não se nasce com essas habilidades, é desenvolvido. Um ser humano, para se tornar autônomo, dono de si, é necessário que se desenvolva isso com ele. E para desenvolver, precisamos saber. E muitas vezes acreditamos que estamos desenvolvendo autonomia, mas não é. Porque é um jeito que a gente acredita que aquilo é autonomia mesmo, é um conceito da época em que vivemos, do que era autonomia. A autonomia, antigamente, eu dava ao meu filho o direito de ser homem ou ser mulher, trabalhando, desenvolvendo com ele capacidades e habilidades para que ele se tornasse um homem de respeito, envolvendo o trabalho e o sustento da família, e a mulher envolvendo a criação dos filhos. Então, uma mulher que seria uma mulher bem autônoma era uma mulher que sabia cuidar de uma casa e cuidar de crianças. Isso, como autonomia, não abrange toda a capacidade do ser humano. A mulher vai além desses trabalhos domésticos, assim como o homem também vai além de suprir necessidades básicas de uma família. Então, o conceito de autonomia nos períodos, nos séculos, ele mudou. E essa autonomia que nós vamos ver ao longo dos nossos estudos, nós ainda não estamos bem desenvolvidos, nós estamos aprendendo a partir todo esse material que a gente tem disponibilizado, tanto na internet, tanto quanto em cursos. Então, nós vamos entendendo isso. Principalmente que, a obediência que você conhece, a obediência que é própria do nosso estilo educacional, próprio da nossa época,
né, da época até a época moderna, porque nós somos da época pós-moderna agora, do século XXI, com essa transformação toda. Então, até a época moderna, a obediência era voltada, era algo, um ponto muito importante para desenvolver nos jovens. Era muito importante que o jovem fosse obediente, olha o meu gato, o jovem fosse obediente, para que se tornasse um adulto de respeito, um adulto com valores. Então, a obediência no formato que nós aprendemos antes, ela é uma obediência muito limitadora. É uma obediência baseada em controles. E isso não favorece a longo prazo os cidadãos, os jovens, os humanos, né, que temos nesse mundão de meu Deus, nós humanos, não favorece. E você vai compreender ao longo do tempo. Agora, de primeira mão, se você nunca ouviu falar sobre educação parental e sobre disciplina positiva, que é um dos temas, né, da educação parental, fica meio confuso você entender. Mas calma, você vai conseguir compreender que tipo de obediência que eu estou falando de antes, tá? E vai conseguir encaixar esse processo e ver que essa obediência não é tão necessária mais nos tempos agora, e sim a consciência, a autonomia. Então, a obediência, que é em conjunto com a passividade e que desenvolve o individualismo, onde nós olhamos somente para a gente, né, e esquecemos de olhar para o coletivo, ele não tem mais espaço, não funciona mais dessa forma. Nós necessitamos de algo que possa ser respeitoso e bom para todos os lados. Por quê? Porque é como eu falei, da mesma forma que o mundo mudou, a educação também precisa mudar. O mundo mudou, não ofereceu nenhuma resistência, ou melhor, ofereceu sim algumas resistências, mas continuamos perpetuando no trabalho de acompanhar essa mudança. Desejamos muito essa mudança ao longo dos tempos, vivemos lutas, né, conflitos para poder chegar a um movimento de igualdades de gênero e sociais, e agora a gente não consegue acompanhar quando os jovens já estão nascendo nesse ambiente. Não conseguimos acompanhar. E então o que precisa mudar? A educação, entende? É a educação dos jovens, das crianças, o como nós lidamos com ela. Nós precisamos educar de acordo com o mundo em que vivemos no agora, e não no mundo em que foi ontem, porque ele já não existe mais. Ele é uma conjunção. Você pode sim trazer todos os conhecimentos da nossa história, dos nossos antepassados, que eles perpassam os tempos e fazem valer até hoje. Mas algumas coisas, elas precisam de um passo maior e um conhecimento adquirido sobre isso. Isso já não funciona mais nesse tempo, então isso aqui eu vou deixar aqui no tempo do ontem e vou trabalhar melhor o que funciona agora. Então assim, você vai aprender a fazer filtros, você vai perceber que você vai carregar conhecimentos e valores que funcionam ano após ano. E você vai resgatar até alguns que já foram trabalhados há milhões de anos. Porém, não há espaço mais para tudo aquilo que limita, que individualiza, porque nós somos um povo, nós não somos somente pessoas separadas, isoladas. Então nós precisamos também olharmos uns para os outros e olharmos também com afeto, porque o afeto traz toda essa importância, faz toda a diferença.
Portanto, a partir de agora, nós vamos aprender sobre o nosso papel de educar, né? Que esse papel mudou, sobre a importância de nos conectarmos o afeto, né? O amor com os adolescentes, gerando mais harmonia e respeito, aquele tipo de educação que você teve, em que você não sabia demonstrar o seu afeto, não te demonstravam o afeto e que faziam você acreditar que para você ser forte, verdadeiramente forte, você não poderia, por exemplo, chorar, que um jovem que chorava, um rapaz que demonstrava os seus sentimentos era fraco. Isso não vale mais. Isso caiu por terra. O importante hoje, para fazer valer toda a potência que existe dentro daquele jovem, tudo que há de mais sábio já dentro daquele jovem, é uma conexão através do afeto. E você não precisa saber como que faz de imediato. Você precisa estar disposta a participar dessa educação e esse movimento e aprender devagar. Então nós vamos aprender a como desenvolver habilidades de vida. Bom, vamos começar então. Agora você tem um adolescente que está aprendendo a ser adulto. Volto na minha experiência, eu estou vivenciando isso novamente. Eu agora tenho uma adolescente que novamente vivencia esse processo de aprender a ser adulta. Ela já é adulta? Não. Mas ela também não é mais a criança que ela foi até ontem. A cada dia ela deixa aquela criança com suas maravilhas, com todas as suas riquezas emocionais e experiências dentro dela, para fazer conjunto com essa jovem que vai dar uma entrada para essa vida adulta, para essa mulher que ela vai se tornar, né? Realmente, de fato, dona de si. É dona de si por completo? Não sei, não me cabe isso. O que me cabe é levar para ela tudo que eu aprendo e que ela possa continuar aprendendo cada dia mais ao longo da caminhada dela. Que ela cada dia mais se torne verdadeiramente e completamente dona de si, se ela não for toda. E tá tudo bem. Essa totalidade, essa ideia de 100%, essa ideia de chegar a alguma completude ainda nessa vida e no momento da juventude, ela precisa ser trabalhada de uma forma diferente, porque nós somos seres que estamos em constante evolução. Então, portanto, nós estamos evoluindo, nós não somos evoluídas e não somos completas. Nós estamos sempre descobrindo uma parte da gente, porque nós estamos vivendo agora a era do autoconhecimento. O tanto que eu me conheço, o tanto que eu mergulho dentro de mim para saber o que eu tenho, que é a minha essência, que misteriosamente eu já nasci com ela, e tudo que eu aprendi que eu posso transformar e melhorar, para assim levar tudo isso para quem está à minha volta, os jovens. Bom, você se lembra quando o seu filho, a sua filha começou a andar? Você lembra dessa época? Eu me lembro muito bem, das 2 vezes. E como você se sentiu? Eu me senti todas as 2 vezes com medo. Mas eu estava ali do lado. Eu contribuí para que elas pudessem fazer valer os direitos dela de andar. Eu não podia andar por elas. Elas precisavam andar sozinhas. Então eu dava a mão,
Às vezes eu soltava, eu estava ali em volta, eu contribuía para que o ambiente fosse favorável para que elas aprendessem a andar. Então, assim, como que você se sentiu? Você apoiou, encorajou? Quando a criança caiu, você desistiu de que ela andasse? Ou você disse para a sua filha, para o seu filho, não, vamos andar, isso, caiu, opa, um tombo, vamos levantar, vai dar certo. Como que você fez? Lembra de quando segurava na mãozinha, dando confiança? Soltava a mão quando necessário para que andasse sozinha? E quando a criança caiu, você foi o apoio para que continuasse a caminhar? Quando cansou, você foi colo para descansar? E durante esse aprendizado, você preparou o ambiente, criando um espaço seguro para a criança aprender. Às vezes até instintivamente você nem percebeu que você fez isso, porque isso foi um aprendizado de gerações, não é? E isso foi aprendido. Você aprendeu a fazer isso com uma criança. Você aprendeu a ajudar outra criança a andar, não é? Então, o nome desse processo, de acordo com a Jenny Nelson, da disciplina positiva, é construção de pontes. Quando os seus filhos são indefesos, você constrói pontes que têm extremidades próximas, para que seus filhos tenham segurança e espaço para se movimentar e experimentar, aprender e crescer. À medida que seus filhos ficam mais velhos e mais habilidosos, você afasta as extremidades da ponte, de modo que eles tenham mais espaço para se movimentarem livremente, continuando em segurança. Então é aquele processo. Quando a criança é pequena, a ponte é curtinha. À medida que a criança vai crescendo, a minha ponte aumenta e eu vou ficando na extremidade, cada vez mais. É a ponte da vida, é a vida desse jovem. Agora você tem realmente um adolescente que está aprendendo a ser adulto. E nesse exato momento, onde estão as extremidades da sua ponte? Você continua lá com a ponte apertadinha, ou você começou talvez até a largar, né, a extremidade da ponta, e quando iniciou a adolescência, com o seu medo e a sua insegurança, né, o seu registro do que é ser um adolescente, de como foi até a sua experiência na sua adolescente, de como faziam com você, fez com que você diminuísse as extremidades no lugar de aumentar. Então você está aproximando as extremidades por causa dos seus medos, né? Fechando, deixando o seu jovem bem fechadinho em uma caixinha, ou você está segura e afastando com qualidade para apoiar o processo do crescimento do seu filho. Você entende os erros do seu adolescente como parte do processo de crescimento, ou você reproduz o que fizeram com você na sua adolescência, dizendo que você não sabia nada, que você era irresponsável e rebelde? Reflita comigo. Você encoraja, fortalece e anima seu filho, mostrando que ele conseguirá resolver os problemas? Pois é. Todo esse conteúdo que você está vendo, você pode depois, na gravação, pausar e responder no seu caderno. Por agora, você vai assistindo essa aula e depois você volta e pausa, responde, tá? Faça um diário para você, para que você possa se conhecer, porque a partir desse estudo, do seu autoconhecimento, você vai conseguir contribuir para desenvolver o melhor dos seus filhos, tá? Tudo começa na gente, que é um ponto mais importante. Volto na Jenny Nelson, onde ela diz que a adolescência é uma fase importante no processo de crescimento, e nós vimos, abrindo aspas,
de um conceito de educação, de uma vida que dá a entender que a adolescência é a pior fase e é uma fase qualquer, que não é a fase mais importante. A gente não enxerga a adolescência como importante, a gente não dá essa devida importância ao nosso adolescente. Pelo contrário, muitas vezes nós contribuímos para diminuir esse jovem, em toda a sua essência. Então, ela diz que a adolescência é uma fase importante no processo de crescimento. E durante essa fase, os adolescentes eles tentam descobrir quem são e tentam separar-se dos pais. E muitas vezes começa-se o conflito a partir daí, porque nós não aceitamos isso. E precisamos aceitar. Segundo a neurociência, os adolescentes são criaturas extraordinariamente sensíveis, e altamente adaptáveis, programadas quase perfeitamente para a tarefa de sair da segurança de casa para o complicado mundo exterior. Bom, se ele já vem preparado de fábrica, vamos dizer assim, por que então, que nós vemos os adolescentes como inabilidosos, como rebeldes e incapazes de serem adultos? Porque os métodos parentais tradicionais usados, eles atrapalham o desenvolvimento favorável do cérebro para esse trabalho. O jeito que nós educamos os nossos filhos e que nós fomos educados, eles não contribuem para que o adolescente de fato faça prevalecer toda a sua capacidade. Aqui eu vou voltar aqui, que faça prevalecer a sua programação quase perfeita, Ele vai sair da segurança da família, da casa, para o complicado mundo exterior perfeitamente, ou quase que perfeitamente, se soubermos contribuir para isso. Porém, não sabiam contribuir com a gente e nós acabamos desenvolvendo isso também para as próximas gerações, porque nós fazemos aquilo que sabemos. Nós ensinamos para os jovens tudo que foi ensinado para a gente. E se a gente não sabe algo melhor, não tem como ensinar. Então é por isso que você está aqui, aprendendo algo diferente, algo melhor a longo prazo, para deixar de trabalhar com os curtos prazos, que foram eficientes a curto prazo. A longo prazo não traz tanta eficiência. E nós estamos aqui para desenvolver algo que seja bom a longo prazo. Passar pela adolescência é um desafio. É um desafio para a gente, é um desafio para o jovem, é um desafio para todo mundo que está envolvido. Então pode ser uma guerra para os adultos e para os adolescentes envolvidos. Muitas vezes a gente para pensar e imagina que estamos de fato lutando com os nossos filhos, guerreando para ver quem tem razão, quem ganha essa guerra. É fácil, muito fácil, perder o senso de admiração e o senso de humor, tanto de um lado quanto do outro, tá? Opa, o meu gato quis participar da nossa aula aqui. Então, tanto de um lado quanto do outro, é muito fácil perder esse senso de admiração, esse senso de humor. Perguntas como, quem é esta pessoa? Nós já perguntamos várias vezes, eu lembro perfeitamente que no início do processo da adolescência da minha filha mais velha, eu ainda não tinha esses conhecimentos, eu estava aprendendo melhor como lidava com as crianças e mesmo assim ainda o meu aprendizado não havia me apresentado uma educação consciente, Uma educação baseada na neurociência, estimulando o melhor deles nessa parte. Eu ainda não estava aprendendo porque a neurociência é muito recente,
E na época da infância da minha mais velha, era mais recente e menos acessível ainda. Então, quando ela se tornou adolescente, eu comecei a fazer esses questionamentos de quem era aquela jovem e que eu queria que voltasse com a minha filha onde eu tinha perdido e que eu entregasse aquela jovem para qualquer pessoa, porque aquela não era minha filha. Então, quem é essa pessoa? Nós nos questionamos. Onde está o meu filho obediente? Nossa, minha filha era muito obediente. Eu consegui fazer um trabalho de obediência muito bom, mas não era a obediência que eu precisava desenvolver. E aí, algo aconteceu. Com isso, aí eu me questionava como que isso aconteceu, onde foi que eu errei, que eu era uma péssima mãe. Então eu me sentia assim muito mal. Também é a oportunidade para aprender ou reaprender o significado do respeito mútuo, porque eu aprendi o seguinte: filho bom e respeitador era o filho que fazia o que eu mandava porque eu sabia mais do que ele, porque eu era mãe. Entendeu? Só que isso não é respeito. E aí eu fui convidada a aprender o que de fato é respeito mútuo. Respeitar a minha filha como um indivíduo subjetivo que ela se tornava. Ela tem interesses, ela tem vontades, ela tem uma vida diferente da minha. Ela saiu da minha barriga, mas ela não sou eu. Então eu tinha que aprender isso e aprender a respeitar isso e não a controlar. Conviver com um adolescente às vezes parece durar uma eternidade, mas a verdade é que a adolescência é apenas uma pequena parte do processo de crescimento, jamais o destino final. Bom, a sensação que nós temos é que a adolescência, ela é eterna. Ficamos muito mal quando a adolescência surge por causa de todos os nossos registros. Então a gente tem a sensação de que foi a pior fase da vida e que aquilo ali parece que não vai acabar nunca. Alguns movimentos a gente leva para a vida adulta e aquele adulto vive eternamente naquela fase da adolescência por conta de nós, os adultos que estavam ali para mediar a educação, ou os nossos adultos, né, os nossos pais, os nossos professores, não sabiam, né, como desenvolver uma habilidade de responsabilidade efetiva. Sabíamos desenvolver o controle e a obediência. E muitas vezes isso acaba atrapalhando ao longo prazo e aquele jovem se torna um adulto que você costuma ver que ele parece que está eternamente na adolescência. Então muitas vezes a adolescência parece que não acaba. E essa sensação vem um pouco disso, entende? Então vamos conhecer os tipos de parentalidade atualmente aplicadas. Se você não sabe o que é parentalidade, fica aqui nos nossos canais, nas nossas redes, que você vai entender o que é parentalidade. Nessa terça-feira, em alguma dessas terças-feiras, se você está assistindo esse vídeo nesse exato momento, deve ter surgido alguma aula sobre parentalidade no meu Instagram. Se você não viu, não ficou lá gravada, não se preocupe, acompanhe as nossas redes que você vai compreender e vai entender todo esse material. Mas só para abrir um parênteses, eu vou te explicar um pouco para você compreender. Parentalidade é tudo que envolve o cuidado e a educação de uma criança, de um jovem, para que a gente entregue ao mundo esse jovem como um adulto com todas as habilidades que o cidadão precisa para conviver em sociedade. Então, a parentalidade é o cuidado envolvendo os valores, o amor, um cuidado físico,
a educação escolar, a educação de casa. Então, assim, envolve tudo isso. Envolve as emoções, envolve a atenção, envolve o desenvolvimento de habilidades sociais e de vida, tá? Isso é a parentalidade. Então, os tipos de parentalidade que são atualmente aplicadas, elas oscilam, né? Algumas. Então, essas parentalidades são controladora, né? Que dá a ilusão de sucesso em curto prazo, e ela, na maioria das vezes, ela envolve a punição, a culpa, o medo e a vergonha, né? São os tipos de parentalidade. Um tipo de parentalidade controladora. A permissiva, ela priva os jovens do apoio parental, enquanto esse jovem vivencia o seu processo de aprendizagem. Para você entender, eu vou dar um exemplo aqui. É aquela mãe ou aquele pai que acredita que aquele jovem já chegou numa fase em que na minha época... Opa, perdão, meu microfone. Que na minha época eu já trabalhava, eu já era um adulto, eu já cuidava da minha família, já cuidava dos meus irmãos, eu já tinha muitas responsabilidades. Então ele solta aquele jovem e acredita que ele dá conta de tudo, e envolve você deixar de ser mãe e acreditar que o jovem ele está pronto o suficiente para fazer tudo sozinho. Envolve isso, né? Envolve também a permissiva, envolve o excesso de mimos, de mimar esse jovem, né? Esse jovem muitas vezes ele vai fazer também o que ele quer. Existem esses dois tipos, né? Desse jovem que ele vai fazer tudo o que ele quer, e se ele vai continuar sendo sempre talvez uma criancinha, não é? Então essa permissividade, essa parentalidade permissiva e parentalidade controladora, elas muitas vezes elas caminham juntas, porque nós estamos constantemente trabalhando com os jovens entre o controle e a permissividade. Nós não trabalhamos algo no meio termo, mas sim nos extremos. O extremo é o controle e o extremo é a permissividade. Nós vamos de um ponto até outro. E a maioria de nós não é só controlador. Não executa só a parentalidade controladora. Executa a parentalidade permissiva e tudo que envolve essas parentalidades. Então, muitas vezes acreditamos que nós estamos desenvolvendo com os nossos filhos uma parentalidade consciente. Porém, de fato, não estamos. Estamos oscilando entre a controladora e a permissiva, que não desenvolve as habilidades que desejamos. E por isso acabamos nos frustrando, né? Nesse momento, com o tipo de resultado que temos ali a longo prazo, né? Então, como que é essa parentalidade consciente? Ela envolve escolhas, responsabilidade, consistência, né? Nós vamos trabalhar com os filhos, com os jovens, através das escolhas. Eles vão contribuir, vão colaborar, né, com o desenvolvimento das regras, vão fazer escolhas. Nós damos voz e vez a esse jovem de fazer as suas escolhas. Em alguns momentos, dependendo da idade, ela é uma escolha limitada, é de acordo com o processo em que eles estão passando, de acordo com as idades, mas eles têm escolhas, né?
Escolhas libertadoras e não escolhas aprisionantes, né? Escolhas nossas, mas eles têm que participar dessas escolhas, né? E eles vão participar do desenvolvimento das suas próprias responsabilidades. Eles vão compreender através das escolhas o que é próprio da consequência natural do que ele escolhe e ser responsável por tudo que ele escolhe. E isso gera também a consistência, porque o que acontece é que esse aprendizado é todo dia um pouquinho, é consistente. Isso é o longo prazo. Então, quanto maior a probabilidade de desenvolver as habilidades sociais e de vida que ajuda a longo prazo, ou melhor, dando maior probabilidade, né? Todo esse desenvolvimento de escolhas com consistência e desenvolver responsabilidade, ele vai trazendo outras habilidades agrupadas. Uma puxa a outra. Aí vem a autonomia, né? Você consegue envolver através das escolhas e da responsabilidade, desenvolver a habilidade da empatia, né? Através de colaboração também. Então isso dá uma possibilidade de desenvolver essas habilidades sociais e de vida, que elas ajudam a todos nós a longo prazo. Então nós aprendemos em conjunto com os nossos jovens. E são pequenos passos, trabalhando habilidades, uma de cada vez, até se sentir mais à vontade com elas. E o que isso quer dizer? Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você precisa fazer devagar e sempre. Não tenta pegar todo o conhecimento que a gente traz aqui e fazer de uma vez. Vai fazendo aquilo que você está entendendo. É como se você estivesse dentro de uma casa e você tivesse uma penca de chaves na mão. Você vai pegar uma chave e vai abrir uma porta. Só que você não sabe que chave que abre aquela porta. Então você vai tentando uma chave, outra devagar. Porque às vezes pode agarrar, não é? Então vai tentando uma chave devagar, outra. Quando a chave abrir aquele cômodo, abrir aquele quarto, você vai encontrar muita coisa lá dentro. Porque o quarto estava fechado, então provavelmente deve ter bagunça, deve ter muita coisa para poder decidir, fazer escolhas, ver o que vai ficar e o que vai sair e o que vai limpar, o que vai consertar, né? Uma janela para poder abrir e arejar aquele quarto. Isso tudo é dentro de você. Isso tudo é o autoconhecimento, é tudo que você vai desenvolvendo a partir das ferramentas que a gente disponibiliza. Então, cada ferramenta, né? Imagina uma ferramenta para uma construção de casa. Imagina que essa chave é uma ferramenta. Então, cada ferramenta que você vai pegando, eu peguei a ferramenta de uma chave, abri uma porta, agora eu preciso de uma ferramenta de uma vassoura interna para limpar tudo que eu tenho. Então, a educação te traz todas essas ferramentas para você poder trabalhar dentro dos seus cômodos internos e ensinar para os jovens a fazer isso. A conhecer cada cômodo devagar, a se conhecerem devagar, a entender o que fica e o que sai, né? Porque, querendo ou não, nós vivemos em um conjunto social que vão fechar quartos dentro da gente e vai levar sujeira. É fato. A gente precisa aprender como que abre esse quarto, como que limpa essa sujeira, como que deixa esse quarto arejado, como que faz para aproveitar o que tem e o que não tem, o que fazer com aquilo. Isso é um trabalho devagar, de pequeno passo, trabalhando habilidades, uma de cada vez, até nos sentirmos mais à vontade com ela. E como saber quando o nosso filho, o nosso aluno,
está de fato na adolescência, né? Se os registros em relação à idade já são um parâmetro, porém é um parâmetro subjetivo, não é? Então, assim, é uma base que temos, mas muitas vezes a gente espera aquela idade chegar para falar, meu filho está no pior dos momentos, que é a aborrecência, não é? Eu dou aula para um monte de aborrecentes. Bom, os seus sentimentos, para você entender se você está em uma sala de aula, você vai vivenciar uma turma em que alguns estão passando por essa fase e outros não. E esses alunos geralmente são os mais desafiadores, porque eles te convidam a viver uma fase que você não teve a sua voz e a sua vez garantida. Isso é um convite, um resgate à sua própria adolescência. Então eles vão te desafiar, vão te convidar a isso. Mas é porque eles estão se conhecendo. Então muitas vezes você vai entrar numa sala de aula e não são todos. Outras vezes você vai estar no auge da adolescência de muitos e alguns já não vão estar. E você vai se questionar por que esses não dão trabalho. É porque esses já estão saindo desse processo de individuação por algum motivo, tá? E dentro de casa a mesma coisa. Seu filho mais velho, seu filho mais novo entram em processos da adolescência em tempos diferentes. Então, precisamos observar. Observar o quê? Os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, os seus sentimentos, eles permitem que você saiba quando o seu filho se tornou adolescente. As nossas emoções, elas falam. As mudanças mais drásticas em seus filhos provocarão sentimentos em você. Sentimentos que podem ser prazerosos ou não. E isso acontece em todas as fases do processo de desenvolvimento até chegar à vida adulta. Na maioria das vezes a gente não dá confiança para isso, a gente não percebe que é isso, que são as nossas emoções nos convidando a cada etapa da vida dos nossos filhos. Porque muitas vezes, um processo, nós vivemos uma emoção intensa todos os dias, então a gente não vê a transição, mas existe. Por exemplo, o desfraude. Muitas vezes você já se acomodou ao constante do dia a dia, do seu filho pequeno, e o trabalho que é, você já se acostumou com aquilo, até com a raiva excessiva a gente acostuma, né? Nós acostumamos com o que há de melhor e com o que há de pior no nosso dia a dia, sem a gente procurar saber o porquê que aquilo acontece e como faço para melhorar. Então a gente se acostuma. Então de repente a gente já está acostumado com aquele movimento que não está muito legal, e aí vem um movimento ainda pior, né? Aí às vezes a gente vê assim, nossa, tô tirando a fralda da minha filha e meu pai, que trabalho. Eu lembro que o desfraude da minha filha mais nova, a Sofia, foi muito mais tenso do que a minha filha mais velha. Porque para mim foi muito mais tranquilo e parece que eu andei em linha reta, que é o que o meu interior gosta muito, né? Não gosta muito de desviar, mas eu venho trabalhando com isso agora. Eu lembro que eu vivi uma linha reta, né? Eu não morava com a minha mãe, eu morava sozinha, né? Não morava com ela. Então, eu criei a mais velha somente sobre o meu olhar, sobre o que eu achava que estava correto. E aí fluía. Então, quando eu ia desfraldar, era eu vivenciando aquilo com ela, então eu exercitava melhor a minha paciência. Porém, da segunda filha, eu vivi momentos conturbados na minha vida, é um momento diferente. Eu estive num momento muito ruim financeiramente da minha vida, e eu estava morando com a minha mãe, e eu estava vivendo um momento em que eu não percebia que eu precisava aprender a me acolher a minha mãe
né, devido à educação que ela teve, a educação que eu tive. Então eu tinha muitos problemas ali para lidar, emocionais, com a minha mãe, e isso refletiu na forma de educar a Sofia, que quando ela estava ali desfraldando, eu senti uma raiva intensa de tudo, porque eu estava dentro de uma casa cheia de gente e que ela fazia o xixi dela e isso incomodava as pessoas que estavam dentro da casa, e isso me incomodava porque eu não queria incomodar os outros. Era muito complicado lidar com tudo aquilo, porque eu ainda não estava trabalhando dentro de mim as minhas emoções. Eu estava vivendo um processo muito intenso e muito triste. E eu precisava viver aquilo, estava tudo bem, cheio de raiva e tal, mas estava ótimo, porque eu passei depois a um autoconhecimento muito bom e gratificante, e fui vendo aquilo tudo, e fui acolhendo, e fui transformando em coisas melhores para mim, e fui entendendo o que era para aprender, o que era para entender também. Mas aconteceu isso. E provavelmente você deve se perceber nesses exemplos. O desfraude, aprender a andar. Qual que foi mais difícil aí para você, né? A escola, dormir na casa dos amigos. Nossa, todas as vezes que as duas foram dormir na casa dos amigos, eu acredito que seja pelo meu formato de família, né, monoparental, vivemos muito juntas, foi uma dor imensa as primeiras vezes que as minhas filhas tiveram que dormir em casa de amigos. Oscilação do humor, quando elas começam a oscilar o humor, né? Os segredinhos, as mudanças no jeito de vestir ou de falar. Existem vários exemplos que mostram para você as mudanças das fases do seu filho, e você não sabe que isso são as mudanças das fases do seu filho. Então eu te convido a pegar aquele diário e anotar, fazer um resgate desde a infância, nos momentos que foram mais difíceis, né? Você se sentiu mais insegura, com mais raiva, vivenciando um aprendizado ali com seu filho, lidando com o jeito do seu filho, da sua filha. E você vai perceber também que nem sempre esses sentimentos, igual nós vimos aqui, que eles podem ser prazerosos. Só que muitas vezes a gente não percebe os prazerosos como sendo fases também. E são quando seu filho começa a andar e você sente aquela satisfação maravilhosa. Nossa, nós conseguimos, meu filho está andando. Então, os sentimentos prazerosos, todos os registros maravilhosos que você tem da fase dos seus filhos, também são os picos da mudança de cada fase. Tá joia? E o que fazer? Entender que todos, minha gente, não são alguns, são todos. Entender que todos os adolescentes estão nessa fase tentando descobrir quem são e se são bons o suficiente. Todos eles estão nesse momento. Não sabem quem são, se são crianças, se são adultos. Será que são bons o suficiente? Isso tem muito a ver com o jeito que a gente lida com isso. Será que eu sou bom o suficiente para minha mãe? Para o meu pai? Para o meu professor? Entender que cada adolescente, ele demonstra de forma diferente como vive o seu processo. Mas você precisa ter uma certeza que é muito difícil, muito, passar pela adolescência sem nenhuma insegurança, sem alguma insegurança. Não tem como. Você vai passar com alguma insegurança. Não tem jeito. Você tinha as suas, eu tive as minhas, nossos pais tiveram as deles. Às vezes eles não conseguem lembrar mais, perceber, porque o autoconhecimento ainda é muito raso com os nossos pais, talvez um pouquinho mais aprofundado com vocês, né? Então eles não vão perceber. Muitas coisas eles não lembram mais. Isso acontece muito também. Mas viveram.
viveram processos na adolescência de muita insegurança. Então nós precisamos parar de fantasiar um adolescente ideal. Eu quero muito que minha filha fosse igual a filha da vizinha, que o meu filho fosse igual aquele menino que eu vejo nos filmes. Por que você não é assim, meu filho? Por que você não é assim, minha filha? Não, gente. Vamos precisar parar de fantasiar o adolescente ideal, o aluno ideal, tá? Comparar com os outros, parar com isso de comparações. Nós somos seres subjetivos, cada um tem a sua própria essência, o seu próprio jeitinho. Então, parar com isso. Julgar, porque isso pode desenvolver problemas ligados ao perfeccionismo. Porque quanto mais eu julgo que o meu filho não é o que eu quero que ele seja, mais maior é a probabilidade dele se tornar um adulto que o tempo todo vai pensar que ele precisa ser alguém, que aquela vozinha que está lá dentro falando na cabeça dele, um jeitinho certo que ele deveria ser, um jeitinho inalcançável. Essa vozinha somos nós, o pai e a mãe falando na cabeça dele. Eu não sou o que o meu pai queria que eu fosse. Isso mata a essência de uma criança, de um jovem, na grande maioria das vezes. Seu filho vai ser o que ele tiver que ser, não o que você quer que ele seja. Seu aluno vai ser o que de melhor ele pode ser se você contribuir com isso, não o que você quer que ele seja, tá? Então, isso é muito importante da gente entender. E o mais importante ainda é reduzir o estresse da iniciação educacional de um adolescente. Nós ficamos extremamente estressados quando estamos convivendo com um adolescente. E isso contribui para o próprio estresse do adolescente, acreditando que ele nem deveria existir. Porque ele dá muito trabalho, muito desconforto a alguém. E aí é que eu falo para você. O aumento das depressões em adolescentes, o aumento dos suicídios em adolescentes, o aumento das violências entre eles. Você precisa observar o seu filho, entender essa linha fina da nossa própria limitação e tudo aquilo que nós estamos exigindo além da conta, além do que de fato pertence a eles. Estamos perdendo a oportunidade de transbordar naquilo que eles são extremamente potenciais, e isso é individual, subjetivo, de cada um para cada um. Uns vão ter uma habilidade muito maior na pintura, no desenho, na criatividade, na comunicação falada. Outros vão ter na escrita, no ouvir, em ser empáticos, solícitos, mas todos podem desenvolver diversas habilidades. Algumas terão um potencial muito maior. E se a gente olha para aquilo que a gente considera que está faltando no nosso filho, no nosso aluno, a gente perde a oportunidade de fazer transcender aquilo que de maior ele tem. E aquilo que de maior ele tem, quanto mais eu estimulo, mais ele desenvolve outras partes que não estão tão iguais. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso somos nós, com a nossa diferença. O estresse é o espaço entre os seus pensamentos sobre como a vida deveria ser e como a vida realmente é. Então, a gente precisa entender sobre isso. É uma frasezinha que tem lá no livro da Disciplina Positiva, de onde nós estamos trazendo essa aula, da Jenny Nelson. E ela fala isso, né? Desse lado, vamos colocar assim, desse lado sou eu e a ideia que eu faço do que é ser um adolescente,
a ideia que eu faço sobre a vida, do que é ser adulto, do que a vida é em toda a sua construção, toda a sua grandeza. E aqui é o que, de fato, o que o meu filho é e o que ele pode contribuir para que essa vida seja maravilhosa dentro de todas as suas possibilidades e capacidades. Ou isso pode ser dentro de mim também, tá? Mas isso é a expectativa e isso é a realidade, tá bom? E aí o que acontece? Dentro dessa expectativa e realidade existe um espaço, uma lacuna que eu preencho com ansiedade, com estresse, né, com insegurança, com esse ritmo desenfreado de querer controlar tudo, de fazer acontecer do jeito que eu tenho na minha expectativa. Mas a realidade já existe, ela é de outra forma, entende? Eu preciso diminuir esse espaço de estresse, de irritação, de controle, de permissividade. Eu preciso diminuir esse espaço para aproximar cada vez mais a minha realidade com a minha expectativa. E entender que a expectativa foi uma ilusão daquilo que eu construí de acordo com o que eu vivi na vida, né? No passado, no que eu entendo sobre ser um adulto, do que seria ser um adulto, e hoje eu vejo, né, com esses pequenos problemas. E aí eu te convido, agora que nós estamos chegando ao final dessa apresentação, dessa aula de hoje, cheia de contratempos, mas que mesmo assim eu venho trazendo todo esse conteúdo e que cada dia mais vai melhorar. Então eu já te proponho de primeira mão a você praticar o autorrespeito e o respeito mútuo, não é? Considerando que na hora que você for fazer um comentário ou fazer alguma pergunta, faça perguntas ou comentários que sejam agregadores, encorajadores, ok? Aqui nós vamos aceitar respostas comentários nesse movimento, tá bom? Mensagens desrespeitosas serão desconsideradas, ok? Nós estamos aqui em fase de aprendizado, estamos todos aprendendo e é isso aí. Então, tudo aquilo que você não agradou, tenha paciência, pode ser que melhore com o tempo, pode ser que seja uma coisa só sua e pode ser que seja algo que vai melhorar para todo mundo. Então tenha um pouco mais de paciência e pode contribuir sim, aquilo que vai melhorar de acordo com as nossas capacidades atuais, e aquilo que a gente não sabe, iremos aprender, todos nós. Comece a rever a aula e a praticar novamente todas as perguntas e respostas, tentando analisar, observar esse jovem que está à sua frente, ao seu redor, olhar com olhos mais de afeto e olhe para você mesmo, adolescente que você foi. Nós estamos disponibilizando uma atividade no nosso canal do Telegram. Para você saber onde fica o nosso canal do Telegram, você vai lá no meu Instagram, @marinaveiga.emp. Acredito que não tem aqui no YouTube, não tem em outros lugares, mas lá no nosso Instagram tem. Se você não encontrar, você pode mandar uma mensagem para mim em qualquer lugar, seja no YouTube, seja um direct lá no meu Instagram. Às vezes você vai encontrar um local que vai te remeter até o meu WhatsApp. E pode me perguntar onde está o Telegram, que eu vou te mandar para lá. Estamos aprendendo a alimentar o Telegram, a colocar conteúdo bom lá, para deixar todo esse conteúdo disponível para você poder estudar. Vai ter conteúdo em vasta quantidade, para que você possa estudar no seu tempo e do seu jeito, gratuitamente.
E para aquelas pessoas que precisam de um acompanhamento mais próximo, eu preciso entender melhor essa didática, eu preciso de um professor do meu lado, eu preciso que você, Marina, me auxilie melhor, né? Que eu possa pegar uma atividade e saber qual que é a sequência, tudo direitinho, uma atrás da outra, para fluir melhor. Então eu te convido a fazer uma mentoria comigo e acompanhar os cursos, fazer os cursos pagos que nós deixaremos disponíveis também, tá bom? Isso tudo para poder trazer o conhecimento e disponibilizá-lo da melhor forma para o maior número de pessoas e famílias. Desde já, eu agradeço todos vocês. Até a próxima aula, né? Essa aí somos nós, eu e minha família. Então, desde já, eu já agradeço vocês novamente, do fundo do meu coração, por esse aprendizado aqui. Peço perdão, sinto muito, por qualquer coisa que não tenha saído conforme você gostaria. E peço ainda mais a oportunidade de você me conhecer melhor e aprendermos juntas a melhorar tudo que tem dentro da gente, tá? Eu sou uma perfeccionista em desconstrução, estou aprendendo muito com os meus erros e eu te convido a isso também. Vamos mudar a construção do que vemos, né, das nossas vidas e da vida dos nossos filhos para levar para a sala de aula, para a sociedade, para as nossas famílias, uma educação com mais respeito, verdadeiro respeito, mútuo, que seja bom para todo mundo e com qualidade de vida, com equilíbrio emocional, desenvolvendo empatia, responsabilidade e autonomia, tá? Que tudo seja de uma forma bastante positiva para você, tá joia? Então, muito obrigada para você, muito obrigada. Você é muito importante aqui nesse processo. E corre lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, dá um like, te convido a dar um like. Se não gostar também, dá um dislike, tá tudo bem, tudo gera um engajamento e é importante também e pra mim tá ótimo, tá joia? Fica aqui e volte sempre e até a próxima aula. Beijão!